Olá, alunos do 8º ano C, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui, professora Mônica, para nossa aula número 4, apostila universitário. Nós vamos fazer dessa vez da página 27 a 28. Tá aqui a apostila para vocês verem qual é. Vamos lá? Na nossa página aí, ó, 27, a gente começa com um poema. Veja. Poema da Cora Coralina. Eu queria pedir, antes de mais nada, uma atividade que vocês vão fazer para me mandar a foto dessa atividade valendo nota. Além do que vocês fazem na apostila, que eu vou ver quando voltar às aulas, essa apostila, a avaliação que será entregue para vocês, eu quero essa outra atividade, eu vou querer foto dela, tá? O que eu vou querer? Estão vendo aqui, ó, Cora Coralina é o nome da escritora desse poema. Eu quero que vocês pesquisem a vida e a obra da Cora Coralina e me manda a foto. Coloca nome, número e série de vocês na atividade, tá certo? E vai me mandar a foto disso aí. Vida e obra de Cora Coralina. Dito isso, vamos continuar nossa aula. Então, nós temos o poema aí Mascarados, que vocês vão ler. Vão responder aqui, ó, explorando o texto, vão responder sobre o poema. E a gente chega na reflexão sobre o uso da língua, modos verbais. Como sempre, a nossa apostila traz a explicação um pouquinho após, então a gente vai vir aqui, ó, tá? Na página, só para confirmar aqui, 30. A gente tem o importante saber, que está explicando para vocês os verbos. Vamos lá? Depois eu vou voltar lá para responder. Para a construção de sentido de um texto, não importa apenas o tempo em que o verbo está presente, em que está, presente, pretérito ou futuro. Também importa o modo do verbo. Quando o verbo indica a certeza de uma ação, seja ela no presente, no pretérito ou no futuro, dizemos que o verbo está no modo indicativo. Então, o indicativo é quando indica a certeza de uma ação. Mas, quando o verbo traz a ideia de conselho, pedido ou ordem, dizemos que ele está no modo imperativo. Então, o imperativo aí, pessoal, quando eu der um conselho, é fácil. Por exemplo, feche a porta, é uma ordem. Estude para a prova, saia da rua, sente na cadeira. Então, são conselhos, ordens ou pedidos, o imperativo, tá certo? Vamos lá. Aí vocês têm, ó, para ampliar seu conhecimento, conheça a conjugação do verbo semear nos modos indicativo e imperativo. Então, o indicativo, lembrando aqui vocês, que é quando eu tenho uma ação, já a certeza de uma ação, tá certo? Então, olha lá, eu semeio, tu semeias, ele semeia. Eu vou ler sempre o eu, tá? De todos aqui, ó, senão a gente fica muito tempo lendo. Então, no presente, eu semeio. No pretérito perfeito, eu semeei. Pretérito imperfeito, eu semeava. Pretérito mais que perfeito, eu semeara. Futuro do presente, eu semearei. E futuro do pretérito, eu semearia. Aí vocês têm as outras aqui, deem uma olhadinha. E o modo imperativo está dividido aqui, ó. Eu, tu, você. Eu não tem, né? Não dá para dar ordem para si próprio, correto? Eu, sente eu, não dá. Então, não tem o eu. Começa do tu, você, nós, vós, vocês, eles e elas. Então, semeia tu, semeia você. Semeemos nós, semeai vós, semeiem vocês. Daí, não semeie tu, não semeie você. Não semeemos nós, não semeis vós, não semeiem vocês. Eles e elas semeiem, tá certo? Então, é o que dá uma ordem, conselho ou Voltando aqui, ó. Um pedido. Então, conselho, um pedido ou uma ordem é o imperativo. Quando a mãe pede para você lá assim, ó,
Vai no supermercado para mim? Esse vai está no modo imperativo, ela está pedindo ou dando ordem, não sei. Sai da frente dessa TV, vai estudar, menino. Tudo isso é uma ordem, tá certo? Aí vocês vão, a partir dessa explicação, para o mãos à obra. Primeiro voltar aqui, né? Volta na página 29 para responder aqui. Segue, segue, aí vocês vão para o mãos à obra aqui, ó. Mãos à obra que está na página 31, vai responder. Aqui é tudo sobre os verbos, ó. Vai respondendo. Responde. Aqui, ó. A 9. Nas atividades anteriores, você estudou o modo imperativo. Para revê-lo, preencha a tabela de conjugações desse modo verbal com o que falta nela. O verbo agora é falar, ó. Falar, no afirmativo. Vai lá naquela tabelinha, ó. Na tabelinha que está na página. Aqui, ó. 30. Fala tu, fale você. Falemos nós, falei vós, falem vocês. Tá certo? Vai responder na tabelinha aqui, ó. Vai tentar, pelo menos, tá certo? Se não conseguir, depois eu ajudo com a correção. Crie duas frases que expressem um conselho e uma palavra de ordem ao adolescente de hoje. Então, você vai criar uma frase dando um conselho ao adolescente de hoje. Pensa aí nos amigos de vocês. Duas frases, desculpa, duas. Em uma delas, empregue o imperativo afirmativo e na outra o imperativo negativo. Então, duas frases para os adolescentes de hoje. Uma no afirmativo e uma no negativo. Aí nós temos novamente um poema aí, ó, para vocês lerem. O adolescente é o nome do poema. Vai ler, vai para explorando o texto, vai responder, que é sobre o poema, e vai parar aí. Ah não, frase, ainda nós vamos ver. Frase e oração. Vamos ver aí? Isso daí ainda está na nossa aula. Como sempre, a gente vai um pouquinho para frente, está aqui, importante saber. Frase. O que é frase e o que é oração? Ó, frase é todo enunciado que tenha sentido, mesmo que seja formado por uma única palavra. Lembramos que o sentido de uma frase também depende do contexto. Nem sempre é necessário que um enunciado apresente verbo. Então, a frase nem sempre ela tem um verbo, tá? Ela pode ser sem verbo. Como, por exemplo, aqui ao lado, ó. Drogas, nem morto. Tá sem verbo. E é uma frase. Para que a mensagem seja entendida, chamamos a esses enunciados sem verbo frases nominais. Por que frases nominais? Nomes. Nomes são substantivos, então essas frases não têm verbo, só tem nomes, só tem substantivos, tá certo? Mais ou menos assim para vocês lembrarem. Olha um exemplo aqui, ó. Cuidado, cão bravo. Não tem nenhum verbo. Então, não tem nenhum verbo. Vou chamar de frase. Frases nominais. Quando o enunciado apresenta verbos, são chamados de frases verbais. Então, tome cuidado, pois aqui há um cão bravo. Há e tome. Então, aí eu tenho dois verbos, portanto, eu classifico como frase verbal ou oração. Oração é todo enunciado que se organiza em torno de um verbo. Portanto, uma frase nominal não pode ser considerada uma oração. Então, repetindo, retomando. Frase pode ser verbal ou frase não verbal, tá certo? Quando tiver verbo, é verbal. Então, ó, nominais e verbais. Frases nominais, frases verbais. Porém, se não tiver verbo, não pode ser oração. A mesma frase verbal pode ser oração. A mesma frase nominal não pode ser oração. Conseguem entender? Se tiverem dúvida, me manda no particular, tá? Mas não é difícil. Frase, tem frase nominal, como aqui, por exemplo, sem nenhum verbo. Frases que tenham verbo, frases verbais. Também podem ser orações. Frase verbal também é considerada oração. Frase nominal não pode ser oração. Tudo bem?
Então, aí vocês vão responder o mãos à obra a partir desta explicação que eu dei. Se tiverem dúvida, pode me mandar. E aí vocês vão parar aqui, ó, na pergunta número 2. Ela vai um pouquinho até a página 38, vejam aqui, né? Na hora da leitura romance infanto-juvenil, a gente não vai continuar, vai ser para uma próxima aula. Então, não esqueçam de fazer a atividade que eu pedi lá no começo sobre a Cora Coralina, tá certo? Vida e obra dela. Põe nome, número e série na folha, copia a vida e obra, faz à mão, tá, pessoal? Tira uma foto e me envia pelo WhatsApp. Espero tê-los ajudado aí nas nossas aulas, são várias aulas, façam um pouco por dia. Se tiverem dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima, fiquem com Deus, um beijo.